Fernandinha, eu preciso brigar com você. Comigo? Mas antes disso, olha só. A gente tem um vídeo, vou te falar. Muito engraçado. Escolhido por ele. Eu não posso brigar muito, falar muito dele não, porque ele Fala vai me bem, ferrar, vai é tirar o minha nosso roupa. O Big Boys descabelado do SBT na tela. Que isso, gente? Meu Deus, que isso, Deus? Oi? Mentira! Chutou, cadê? Oi? Agora faz! Meu Deus, que isso? Jesus! É o time do SBT Chapolin Colorado. Que o Diego San Germano é o cara, o técnico. Mas, ó, né? se isso foi combinado, é mais difícil botar uma bola na trave do que dentro do gol. Não foi combinado. Não foi, não? Isso foi mesmo uma bizarrice. Exato. Bizarrice? Mas isso é uma bizarrice. Deixa eu... Me aparece aqui, me coloca com a Fernanda lá. Fernando. Fala só um Eu Messi, estava seu acompanhando. terno está lindo. Ela quer me enrolar, gente. Lindíssimo. Você gostou? Olha isso, ó. Não tá lindo? Olha isso aqui. Trabalhado, meu amor, no amor. Diego San Germano me emprestou um cartão preto dele. Mentira, eu fui lá, né? garota, eu pedi tudo que podia da loja. Pedi, não vou falar o nome da loja, que a gente pagou, né? Sapato. A loja podia dar de graça, mas não dá. Mas, ô Fernandinha, por que tu trouxe chocolate pro cara que só bebe água e anda de bicicleta seminu em Niterói? Pro outro que corre nas praias da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Também trabalhado na sunga colorida. E eu não ganhei um bombonzinho. Eu tô errada. Amanhã eu vou trazer um chocolate pra você, Eu acompanhei Caio. você fazendo Eu tô feijão. As Robertinha e a Rafa assim, mamãe, quero feijão. Aí só coalho. Não sei o quê. Corta o negócio. Eu vou te falar. Ó, Amanhã eu tô errada. Eu não tenho o que dizer porque eu tô Isabelle errada. Benito me prometeu um panetone e me prometeu um pudim que até hoje não chegou. Se esse bombom não chegar amanhã, eu vou contar pra Eu todo vou mundo. trazer. Tchau, Caio Alex. Muito bem. Deixa vá. Pode deixar de jogar. Cadê, ó? Cadê, ó? Ó. Deixa abaixo, deixa abaixo. Boa tarde. Muito bem. Vamos falar do futebol carioca. O Flamengo tropeçou aí pro Madureira. Tropeçou? Chama tropeçou? Tropeçou. Chama tropeçou. Então tá, o time foi com força máxima e não furou o bloqueio aí do suburbano. A reportagem é da querida Alcilene Brito. Fala, Alci. O jogo não animou os rubro-negros que foram em Cariacica assistir o elenco titular. O time começou arriscando. Pedro recebe a bola que sobra para Arrascaeta chutar e mandar para fora. Davi Luiz tenta abrir o placar de falta, mas o goleiro do Madureira agarra. É a vez de Gabigol aparecer. A bola fica com Léo Pereira que cabeceia, mas o goleiro do tricolor salva de novo. O Flamengo continua tentando. Everton Ribeiro deixa Gabi livre, mas o camisa 10 é parado pelo goleiro do Madureira. Na segunda etapa, o rubro-negro tenta abrir o placar numa cobrança de falta. Arrasca bate e manda para Davi Luiz, que tenta mandar de cabeça para Pedro, mas a bola não chega. O time da Gávea fica mais perto do gol. Mateuzinho manda a bola para Gabigol, mas ele não chega a tempo. O camisa 10 aparece de novo dando esse chutão, mas a bola bate na trave. O Fla continua arriscando, mas não consegue arrumar nada e a partida fica mesmo no 0-0. Mesmo com o empate, o Flamengo segue líder do Campeonato Carioca com 7 pontos. Na próxima rodada, o time joga em casa contra o Nova Iguaçu, no sábado, no Maracanã. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você aí de casa. A gente vai passar limpo aqui o futebol carioca. Vene, quem olhou o jogo do Flamengo na estreia e olhou esse jogo contra o Madureira, ficou bem estranha a diferença, né, do Flamengo. Pra primeira rodada não, né? Pro último jogo, que o Flamengo estreou contra o Audax com um time recheado de jovens. Em relação à vitória sobre a Portuguesa. Por 4-1, foi um time totalmente diferente no ponto de vista desempenho em campo. Mas isso é normal, Fernanda Maia. Eu vi muitos torcedores preocupados e até mesmo já reclamando do Vitor Pereira por conta das substituições. A gente vai comentar isso aqui. Mas é início de pré-temporada. O Flamengo ainda está numa pré-temporada. E ressaltando, se não fosse a final da Supercopa do Brasil agora, no dia 28 de janeiro, e o Mundial de Clubes que o Flamengo vai disputar no início de fevereiro, a preparação seria totalmente diferente. O Flamengo não estaria utilizando os principais jogadores e vai utilizar novamente no sábado, porque o Vitor Pereira já avisou que precisa dar rodagem, como o próprio disse, quilometragem às pernas dos atletas. Os jogadores estão visivelmente cansados, a gente pôde ver isso ontem.
Então o desempenho não vai ser sempre o que foi contra a Portuguesa. Claro que contra a Portuguesa todo mundo ficou muito feliz. Mas agora esse empate diante do Madureira é um tropeço? É um tropeço. Mas é para o torcedor ficar preocupado para o restante da temporada? Claro que não. É uma pré-temporada que o Flamengo está fazendo visando as principais competições. Supercopa, Mundial e Recopa. São 2 semanas só de trabalho do Vitor, né, ô Pedrosa? E é normal esse início de temporada dar essa sensação de que eles estão cansados. Na verdade, a frase é que eles não estão preparados ainda, né? Não, Fernando, o Flamengo jogou 2 vezes num espaço de 3 dias com viagem no meio. Então, assim, obviamente esses jogadores vão sentir fisicamente, eles vêm de férias. Outros jogadores jogaram Copa do Mundo, como o Pedro e o Everton Ribeiro também. Então, praticamente não puderam descansar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente sabe que é frustrante porque o time do calibre do Flamengo não pode empatar com o Madureira, com todo respeito ao Madureira. Mas ontem no jogo eu senti falta justamente... Pensando no time do ano passado em relação a esse, eu gosto do Varela, tá? Acho que o Varela é um bom lateral. Mas o Flamengo talvez tenha sentido falta justamente da finalização de jogadas que o Rodinei fazia no ano passado, essa arma do lado direito. Inclusive teve um momento que o Davi Luiz mesmo às vezes se lançou ali na ponta direita, tentando empurrar o Varela. Ontem ele não foi tão bem, mas eu acho que ninguém foi tão bem ontem, né, velho? Ontem quase ninguém. Eu vou destacar a partida do Léo Pereira. Se eu tivesse que destacar de maneira positiva a atuação de um jogador, para mim o Léo Pereira foi o melhor em campo. E sobre o Varela, isso não é uma crítica ao uruguaio. Perfeito. Mas é um elogio ao Rodinei, que hoje é titular no Olympiacos. O Rodinei está acima do Varela. E o torcedor do Flamengo precisa aceitar isso. Mas você comentou isso no ano passado. É isso. Que o Flamengo ia sentir falta do E está sentindo falta, porque o Rodinei é um cara que sabe fazer muito bem a função ofensiva. O Varela não sabe. Ah, mas tem o Mateuzinho. Mas quando o Mateuzinho está em campo, a parte defensiva fica muito prejudicada. Então é o Vitor Pereira que vai ter que buscar esse equilíbrio. Porque o Rodinei não está mais no time. Ofensivamente, o Mateuzinho também não é tão bom quanto o Rodinei. É isso. Também não é. E aí eu acho que, assim, não é ligar o sinal de alerta. Mas esse time tem que já começar a produzir. Por quê? Você tem uma final, uma Supercopa do Brasil, no final desse mês. Dia 7 de fevereiro, o Flamengo começa o Mundial. E aí eu acho que o medo do torcedor é não estar pronto, tanto contra o Palmeiras, que é, digamos assim, um trauma nessas finais que o Flamengo enfrentou o Palmeiras nos últimos anos, e também tem o Mundial, que para mim é a principal competição do Flamengo na temporada. Um outro ponto que a gente tem que destacar também, Fernanda, foi o seguinte, o Marinho jogando na lateral esquerda. Eu vou ser sincero, diante das circunstâncias, o Vitor Pereira não errou. Porque o Ayrton Lucas, de fato, precisava sair. Porque você não pode correr o risco de perder um jogador, ele se lesionar, o Felipe Luiz já está machucado, não está à disposição. Mas o Vitor Pereira errou em um ponto. Se você sabe que você só tem o Ayrton Lucas à disposição e o Ramon, quem assistiu ao programa ontem sabe que está indo para o Olympiacos, ser companheiro do Rodinei, você chama um outro lateral esquerdo da categoria de base. Perfeito. Para ficar à disposição. Porque não dá para você, sabendo que em determinado momento você vai ter que tirar o Ayrton Lucas do jogo, porque na última partida já tinha atuado por 90 minutos, você colocar um jogador totalmente improvisado. Eu tenho certeza absoluta que o Marinho não gostou. Não gostou, mas cumpriu a função dele porque ele tem que respeitar o Vitor Pereira. Ô Pedrosa, como que a gente comenta, principalmente, não só apenas, mas principalmente por treinadores estrangeiros, na questão da exigência da versatilidade dos jogadores. E a gente fala isso aqui tantas vezes, que nem todo mundo está pronto para jogar em todos os lugares. Com certeza. Isso é uma questão que... Um ano a gente ficou aqui e alguns treinadores têm essa questão de vou botar o fulano em tal lugar, vou botar o zagueiro como volante, o volante como zagueiro. Você pode pensar por 2 lados. Se você coloca um lateral esquerdo reserva da base, talvez você pense assim, tô tirando espaço de um jogador que é profissional, que é o Marinho, e que tá no time. Só que eu tenho certeza, como o Vene falou, que o Marinho não se sente confortável ali. O Marinho joga na direita, puxando pro meio para poder ter o chute. Nem na ponta esquerda ele funciona, imagina de lateral esquerdo. Então, assim, a categoria de base do Flamengo é extremamente qualificada. Será que não tem um lateral esquerdo que poderia jogar uma partida de Campeonato Carioca? E a gente não tá nem falando de trazer um garoto para começar como titular, encarando o Vasco. Não, a gente tá falando de um garoto para sentar no banco num jogo contra o Madureira do Campeonato Carioca, no melhor momento. Esse garoto tem nome e sobrenome, Marcos Paulo, que inclusive já fez partidas pelo time profissional. Não seria nenhum absurdo você convocar esse garoto para fazer parte da lista de relacionados.
É isso. É melhor você botar um garoto ali para fazer alguns minutos, inclusive você valoriza, você dá ânimo a esse atleta para ele continuar buscando espaço no time profissional, a colocar o Marinho totalmente improvisado. O Marinho não gosta. Gente, essa é a verdade. O Marinho não gosta. Se você questionar, o Marinho é um cara super sincero, eu tenho certeza que ele vai falar: eu não gosto, mas eu respeito a decisão do meu treinador. Queima o atleta. É isso! Porque o Marinho foi mal, gente. Desculpa, assim, com a maior sinceridade possível. Você queima o atleta. Pedrosa, qual é a principal característica do Marinho? É atuar pela direita, trazer pro meio e dar o quê? Um mini míssil, não é? Que a gente tanto conhece. Aleatório. Aí pela esquerda ele vai fazer o quê? Nada. Duvido que ele faça Vamos isso. botar a enquete aqui na tela, @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter. É lá que você vai votar. Ah, eu quero votar também. Então vai lá no Twitter e vota. A gente quer saber a sua opinião. O que o empate com o Madureira significa para esse planejamento aí do Flamengo? O que você acha? Muito cedo ainda? O time tá cansado ou sinal amarelo? Crise na Gávea. O Pedrosa votou na última. Não, eu diria sinal amarelo. Vermelho não. Sinal amarelo porque, repito, o Flamengo tem que mostrar futebol e se preparar para as principais competições, para duas situações que são importantíssimas: o Palmeiras e o Mundial. Mas tá tudo bem, não tem nada de, meu Deus, desespero. Eu boto muito cedo ainda, mas eu acho que não pode ser também, Vene, uma questão de, é muito cedo ainda, tá tudo bem. Não. Tem que olhar. É isso. Porque são nesses jogos que você começa, às vezes, a ver uns sinais que lá na frente, se você retoca hoje, você não colhe esse problema. Não que eu esteja, Pedrosa, preocupada com o Flamengo. Não é essa frase. Eu pensei nisso. Eu sou paga para levantar um debate aqui, principalmente com o príncipe de casa. Você não vai torcer pro futebol carioca? No Mundial e na final da Supercopa? Não vai, Fernanda Maia? A Argentina é a América do Sul na Copa. Coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Qual é a sua opinião nessa enquete aqui? Vamos lá. Se o Flamengo não tivesse uma final super importante daqui a 9 dias, eu votaria muito cedo ainda ou o time está cansado. Mas como o Flamengo tem uma final super importante e essa final... Quantos dias pra final, Vene? A final agora, dia 28. Ele é bom, que eu sabia que ele ia responder isso, porque ele não consegue fazer essa conta, eu também não. Não, é porque eu vi... 9 dias. Eu vi que é dia 19. É dia 19, então a gente faz a conta rápido. 9 dias. 9 dias, pô. É rapidinho, né? É coisa rápida. Se fosse ontem, 10 dias, né? Mas como... E anteontem? Aí, 11. Pô, pensei rápido. Tô comendo muito ômega 3. Aí o raciocínio fica rápido. Ai, meu Deus. Mas, enfim, por conta da final da Supercopa do Brasil, meu voto, sinal amarelo. Sinal amarelo, então. Só para finalizar o assunto, a diferença talvez do Flamengo atual, a não ser a perda do Rodinei, é o treinador, é outro treinador. O Dorival talvez tivesse situações onde ele, cara, isso aqui eu tenho que acertar, eu já conheço esse jogador aqui, eu já sei onde que eu tenho que corrigir. O Vitor Pereira não, é um cara que tá pegando o elenco que ele não conhece. E os jogadores também têm que conhecer o modo de trabalho do Vitor Pereira. Então é por isso que pra mim é sinal amarelo que tem que acelerar. A gente, o torcedor, conhece mais o Flamengo hoje, daqui talvez a 2, 3 semanas não. Mas hoje ainda mais do que o próprio treinador. E, gente, isso é normal. Um treinador quando chega... a gente tá todo dia falando do clube, o torcedor tá acompanhando o seu clube, se ele for rubro-negro ele também sabe, mas o cara chega e ele ainda tá conhecendo as características de cada um, as opções da base. É claro que tem um staff que vai, olha, o Vitor, tem o fulano de tal, ele não trabalha sozinho, mas não é um conhecimento rápido. Ele mostra isso quando ele coloca o Marinho de lateral esquerdo. Aí ele mostra que, de fato, ele não conhece 100% o elenco dele. Porque se ele conhecesse, ele não colocaria o Marinho. Calma, é muito cedo. Que sonho! Que sonho! Em janeiro a gente já tá com essa música pro Flamengo. Ele tem drone do Flamengo. Mas não fica com isso não, porque no passado começou assim também. Tu viu como é que terminou, né? Tá rindo de quê, Vene? Tem drone do Flamengo vendendo mais um jogador pro futebol grego? O jogador que a gente mencionou ontem, o lateral esquerdo Ramon, indo para o Olympiacos da Grécia. Venda de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais. Só um detalhe que ninguém mencionou ainda, o Nova Iguaçu tem 50% desse atleta e o Flamengo está negociando 70%. Teoricamente, o Flamengo vende 50% que é dele e 20% do Nova Iguaçu, ou seja, uma parte vai ser repassada ao Nova Iguaçu. Os 8 milhões de reais não ficam de maneira integral com o Flamengo. E Nova Iguaçu e Flamengo vão se reunir hoje
para decidir essa situação. Bacana pro Nova Iguaçu, né? Ah, bacana, Imagina. bacana. E o João Gomes, você tem novidades em relação... Uma atualização é que o representante do Lyon, que está aqui no Rio para atravessar a negociação e conseguir a contratação de João Gomes, se reuniu com o próprio jogador para tentar convencer o jogador a aceitar o projeto do clube francês. E ele? A proposta ainda não teve consenso, ele ainda não disse sim ao Lyon, ele continua ainda com a palavra de ir para o time inglês. A proposta, inclusive, do Lyon é menor tempo de contrato do que o apresentou o time inglês. O Lyon quer um contrato de 4 anos, o time inglês de 5 anos. E qual é a diferença de dinheiro, Venê? A base salarial é praticamente a mesma, não tem muita diferença. E é de fato isso é sem demagogia. O João Gomes ele tem o sonho de atuar na Premier League, no futebol inglês, e é por conta disso e também por conta de ele já ter dado a palavra. Gente, ele ia viajar domingo, estava tudo certo, o Flamengo não assinou o documento. Ele é um garoto sério pra caramba, isso, né? Ele tem palavra. A gente sabe que no Flamengo a palavra não está valendo muito nos últimos anos, não. Mas pro João vale, né? O quê? Pro João Pro João vale né? muito. Inclusive, o Flamengo já se queimou com o Manchester United. A gente comentou isso aqui na última temporada. O Flamengo viajou, acertou lá com o Manchester United a compra do Andrés Pereira e na hora de assinar o contrato, não assinou. Então, mais uma situação. A questão do Flamengo com o Lyon é muito mais, não só a parte financeira, porque a proposta do Lyon, de fato, ao Flamengo é um pouquinho maior, tá? Mas acho que a relação John Textor e Rodolfo Landim está pesando muito nessa situação. Porque é boa? É muito boa, é muito boa. O fator John Textor está pesando nessa negociação. O John está sendo um cara querido pro Landim? Muito, muito. Eles têm um contato, eles falam diariamente. O John Textor, inclusive, hoje está em Londres, mas ele mantém contato com o Rodolfo Landim. E é o cara que quer muito a contratação do João Gomes. Ele deixa isso muito claro ao Rodolfo Landim. Ô, João! Já conversei com você ontem, não foi? Tá? Pensa direitinho, tá? Fala do Vascão. O Vasco tá acontecendo. O Vasco e o Audax entram em campo hoje, 9h10 da noite. É que nem o meu despertador. Eu acordo 8h11. Eu não gosto de hora 8h30, né? Tem que ser uma hora quebrada. Vai fechar a segunda rodada do Cariocão. De um lado o Vascão, alternativo, um período de testes aí. E de outro lado a equipe que surpreendeu o Botafogo com um gol que... Ah, não vou ler isso. Não vou ler. Não tava lá. O gol do primo do Kaká, não é isso? Foi bonito gol. Muito bem. Primo do Kaká. Você estava na reportagem da grande Cazé TV, tava lá, acompanhando o Audax, inclusive. Acompanhando o Audax. Dei sorte pro Audax. Com você. Muito bem. Vamos ver a reportagem com Luciano Júnior. Enquanto o time titular segue nos Estados Unidos, a garotada vascaína vai jogando o Cariocão. O time que estreou em São Januário ficou no empate contra o Madureira e busca agora a primeira vitória na competição. O técnico Emílio Faro ganhou vários reforços para o jogo de hoje contra o Audax. 8 garotos que jogaram a copinha treinaram com o grupo. Está sendo a adaptação mais rápida, porque todos da base subiram, quase todos, mas estamos sempre juntos, então está sendo a adaptação mais rápida. O time ainda é um mistério. Já o adversário... A bola do Audax nesse comecinho de campeonato começou assim, ó, cheia. Isso porque o time estreou fora de casa contra o Botafogo, ganhou e com direito a gol de placa. Essa é a pintura de Igor Leite, que viu o goleiro do Fogão adiantado e mandou o foguete. Eu já vinha tentando fazer esse gol há um tempo já, sempre chutava, a bola passava por cima do travessão, ou o goleiro pegava. E fui feliz demais contra o Botafogo. Os segredos para tentar uma nova vitória contra mais um grande carioca estão na lousa do técnico. Só que ele não autoriza que a gente mostre. Mas os jogadores estão focados. O Audax é um time sem estrelas, bem entrosado, que aposta no descuido do adversário, como aconteceu com o Botafogo. Nós já acompanhamos a equipe do Vasco, né? Sabemos que é uma equipe muito competitiva, uma equipe muito bem trabalhada. O professor Emílio Faro faz um grande trabalho lá já desde o ano passado. Então nós estamos prontos aí para enfrentar o Vasco, mas sabemos que vamos ter muitas dificuldades. A pontaria de Igor Leite, mais uma vez, é uma arma. E ele garante que está com o pé calibrado. Se o goleiro tiver adiantado, pode ter certeza que eu vou tentar de novo. Nossa, é esse que é o primo do Kaká? É esse. Esperava não puxou muito, não, né? Ó, seu gol foi belo.
Foi bem bonito o gol dele, né? Foi bonito. Gente, mas aí é primo de 4º grau, provavelmente. A gente falou que é primo, não o grau, entendeu? Mas foi um gol de muita inteligência, né? Foi. Assim, ele é um cara que já passou pelo Fluminense, inclusive. O Igor Leite é um cara que já tem experiência no futebol carioca. Percepção nítida ali. Eu entrevistei ele no intervalo e ele falou: ali foi o meu instinto de finalizador. Eu vi. Ele falou isso. Pro Vasco, Fernanda, a gente tá com a provável escalação aqui. O Halls no gol. Na direita, o Rodrigo. Eu adoro. Pra refrescar tudo. Pra refrescar tudo. Pra quem não sabe. Pra quem não lembra ou que não acompanhava o nome do Halls é Halls porque o pai dele realmente gosta da bala Halls. Não é sacanagem, não é brincadeira, é isso mesmo. Ele mesmo já falou isso em entrevista coletiva. Ele vai ser o goleiro do Vasco, na lateral direito, o Rodrigo. Dupla de zaga, Pimentel e Zé Vitor, inclusive olho nesses 2 garotos, bons jogadores. Na lateral esquerdo, Paulo Vitor, Galarza, Matheus Barbosa no meio. Marlon Santos é outro garoto também da base do Vasco que tem essa cancha de ser uma joia e tal. Na direita, o Paixão, na esquerda, o Eric e lá na frente, o Zé Santos. Acho que a novidade pro torcedor do Vasco também que fica legal é o Ryan e o GB, que estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vão ser relacionados e ficam no banco. 2 joias aí do Vasco da Gama, principalmente o Ryan. Um personagem a ser comentado, Vene, é o Galarza, né? Ele quando chega, sobe, né, quando é promovido, ele é meteórico. E depois há uma queda tão grande em relação ao que ele responde no Vasco. Agora ele está tendo uma outra oportunidade, né? Inclusive, ele está retornando de empréstimo, né? Então, ou seja, teve a experiência... Foi um ano fora, Pedro? No Curitiba. Foi um ano, né? Pelo Curitiba, teve a experiência de jogar por uma outra equipe, adaptação ao futebol brasileiro, isso conta também. Acho que ele chega com uma bagagem pela experiência, não só dentro de campo, mas também fora de campo e pode... É o vestibular dele, né, Fernanda Maia? Ele pode ser aprovado aí, quem sabe continuar no elenco para a temporada 2023. Tem uma pergunta para você no nosso Twitter. Coloca aí na tela, enche a tela com a pergunta, por favor. O Leandro Moraes. Pedrosa, o Ivan chega para ser titular absoluto? Sem dúvida alguma. O Ivan é uma das melhores contratações que o Vasco fez, são 9 já. O Ivan, junto com o Pedro Raul, para mim, são as 2 melhores contratações do Vasco nessa temporada. Gosto muito do Jair, que pode se igualar nesse patamar aí, mas o Ivan é um goleiraço, cara. Se ele repetir o que fez na Ponte Preta, o que fez ele pro Zenit, inclusive, até ficou no Corinthians, não teve muitas oportunidades porque tem o Cássio lá, mas o Ivan é um baita goleiro. Ser goleiro do Corinthians hoje é igual como era quando o São Paulo tinha o Rogério Ceni. A reserva do Rogério Ceni era difícil, anos e anos. Você sabe que dificilmente vai jogar. Pois é. E o meu glorioso vai entrar em campo hoje contra o Volta Redonda com o time titular. A reportagem é de Gisele aqui no Fala, Gi. O Glorioso segue se preparando para a partida de logo mais contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira às 7h30 da noite. Após a derrota de 1-0 diante do Audax e com o retorno da equipe principal, o Botafogo terá 8 desfalques. Jefinho e Lucas Fernandes se reapresentaram machucados e já estão em tratamento. Joel Carli e Adrielson ainda não se recuperaram desde a temporada passada e também seguem fora. Já Kaique, Gatito e Eduardo estão se recuperando de cirurgias. Segovia é o único reforço que ainda não foi regularizado e também é desfalque. Marlon Freitas, recém-contratado, deverá ser titular, enquanto Carlos Alberto será opção para entrar no decorrer da partida. O jogador falou sobre a chegada ao Glorioso e a chance de reeditar a dupla com Matheus Nascimento, feito na seleção de base. Desde a minha primeira mensagem, né, que eu recebi, né, da minha primeira ligação, não pensei 2 vezes, né, de estar aqui, né, e a respeito do Matheus, né, também brinquei, né, com ele, né, vim pra cá pra ganhar título novamente, né, então vamos, né, que seja um grande ano, né, e tô muito feliz de estar aqui, que eu possa ajudar, que eu possa somar, né, e que se Deus quiser aí a gente possa atingir os objetivos traçados para essa temporada. Joel Carli também concedeu uma coletiva de imprensa após confirmar a permanência no Glorioso. O capitão renovou o contrato por 6 meses e já avisou que vai se aposentar após o término do vínculo. É o clube que eu amo, estou em casa e vou desfrutar muito desse momento. Que eu gosto de aprender, eu gosto muito do futebol por completo e estamos preparando para o que vai ser pós-carreira. Botaram o capitão, como a gente chama lá ele no clube, para falar, ele que não está ainda 100% fisicamente, clinicamente, mas por conta da renovação dele. Eu sempre falo que está na hora de Joel Carli entrar no muro dos ídolos do Botafogo, mais do que na hora.
Ele é um grande cara, muito querido internamente, né, por todos os funcionários, porque ele é um cara muito educado, ele é muito apaixonado pelo clube. E se a gente lembrar, por exemplo, Pedrosa, do último título do Botafogo, em 2018, foi um gol no finalzinho de João Carlos, com toda aquela transpiração que ele tem, mesmo sendo um zagueiro, resolvendo um negócio lá na frente. Se a gente for entender a trajetória naquele 2020, que foi o pior Botafogo de todos os tempos, em que em 2021 o Botafogo tenta ressurgir, ele, com o seu retorno, ele faz com o seu jeito de entrega ser um personagem sempre muito absoluto. Eu sou muito fã do João Carlos e fiquei muito feliz, capitão, por você ter renovado aí para terminar sua vida no futebol, né? No Glorioso, que é o seu time de coração. A gente sabe esse momento de SAF, aconteceu com o Cruzeiro, o Fábio, que às vezes essa questão passional não entra muito na hora da negociação. E fiquei feliz de ver o Botafogo tendo essa postura em relação ao João Carlos. Não que ele já está em final de carreira e precise desse favor do Botafogo. Não é isso. Ele tem futebol ainda a entregar. Mas que foi um acordo bacana para o Botafogo e para João Carlos. Um beijo no seu coração, toda a sua família linda que você sabe que eu amo demais. Ô, Pedrosa, falando da estreia do Botafogo hoje com o time titular, que é o outro jogo contra o Audax, com derrota, foi o time alternativo, né? O time B. É bom para o botafoguense encontrar o Marlon Freitas, reencontrar todo o time e também o Carlos Alberto. O que falar desses dois jogadores aí chegando? Primeiro, o Carlos Alberto é uma promessa do América Mineiro, ele tem só 20 anos, ele é uma promessa não só do América Mineiro, mas dentro do cenário do futebol brasileiro. Então o Botafogo foi muito bem, é um atacante, é um cara de velocidade, tem muita qualidade aí com a bola no pé e pode dar frutos ao Botafogo. Em relação ao Marlon Freitas, até uma notícia que o Vene trouxe já há muito tempo, no ano passado, um volante do Atlético Goianiense, também tem muita qualidade na saída de bola, é alto, então é importante para a bola aérea e é um cara que pode agregar muito nessa posição para o Botafogo na temporada de 2023, porque ele era um líder no Atlético Goianiense, ele era um cara muito respeitado lá. Então ele chega no Botafogo já sendo um jogador também de bom calibre. Quando o Atlético Goianiense encontrou o Botafogo na última temporada, o Botafogo já havia comprado, mas ele não tinha chegado. E ele jogou contra o Botafogo. Aí eu postei no Twitter. Gente, que loucura se ele fizer um gol que vai ser a lei do ex que não é ex. Mas que é ex agora, mas amanhã não é mais ex. E a gente sabe que tem muita coisa que só acontece com o Botafogo. Mas não aconteceu. Porque ele saiu no início do segundo tempo, e não fez nada Deu tudo no jogo. certo. Fala do Flusão, único com 100% de aproveitamento no Carioca, segue renovando com os jogadores do atual elenco. Dessa vez, os crias de Xerém, Martinelli, Calegari, renovaram até dezembro de 2025 aí. O próximo desafio do Tricolor será contra o Madureira no domingo. Uma sequência positiva aí. São 7 jogos do Fernando Diniz. Sem perder. Sem perder E, se eu não me engano, só tomou 2 gols durante esses 7 jogos aí. Fernando Diniz é diferente, né? Agora, fica a expectativa para qual time Fernando Diniz vai escalar nessa próxima rodada. Estranho, que geralmente ele vem sempre com força máxima, no último jogo ele não veio desse jeito, né? Ele tá variando, né? Dando oportunidade para alguns jogadores que chegaram também. Mas, enfim, eu tô gostando do Fernando Diniz, do trabalho do Fernando Diniz no Fluminense. Acho que o Fluminense hoje, ao lado do Flamengo, é o time, digamos assim, favorito para ganhar o Campeonato Carioca. E só um ponto sobre o Fernando Diniz, pela primeira vez em muito tempo da carreira dele, ele está podendo começar uma temporada. Ele está podendo, por exemplo, indicar nomes, como a gente falou aqui, que foram escolhidos a dedo pelo Fluminense. Então, assim, se no ano passado ele já pegou um Fluminense andando com Abel Braga e mesmo assim teve um excelente resultado na temporada, se classificando para a Libertadores, esse ano a gente pode cobrar o Fernando Diniz desde o início. Eu acho que ele tem tudo para fazer uma boa temporada. Geralmente, quando a gente olha, Vene, Pedrosa, pessoal de casa, o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que vence geralmente o melhor, né? O mais equilibrado, não tem golpe de sorte, fator de sorte no mata-mata. Vence o melhor. Quem vencer mais, ganha. A gente geralmente observa que os times que ficam lá nas primeiras posições são times que têm treinadores que já estão há mais tempo em seus cargos. Os times que trocam muito treinador acabam não desempenhando tão bem num campeonato que mostra realmente quem é o melhor. E talvez, então, o Fernando Diniz começar a temporada e já tá no Fluminense, já conhecer o espaço, ele seja um fator, assim, que aumente 50% as chances do Flu em desempenhar bem na temporada, ô Vene. Não é só desempenho, não. Também tem o fator, sabe o quê? Contratação. Porque o jogador, ele pode topar o projeto do Fluminense por causa do Fernando Diniz. Você trabalhar com o Fernando Diniz é diferente.
Todo jogador, você pode ver aí, você pode perguntar para a maioria dos jogadores, a maioria vai dizer que quer trabalhar com o Fernando Diniz pelo fato do treinador ser diferente. Ou que gostou de ter trabalhado com ele, né, velho? Exatamente. Temos que destacar também o Marrone, que começou muito bem a temporada. Verdade. E o cara ventilado na seleção brasileira, o tchá-tchá-tchá, pessoal comentando, Neymar comentando, né? Imagina, ô Vene, beber água, hein? Pedrosa não tá bebendo, o Vene já bebeu 7 litros. Ó, vou pegar meu copinho ali agora. 2 litros por dia no mínimo. E a gente já volta. Ah, eu vi uma matéria que não precisa beber água. Mentira. Mentira, tá? Beba água. Eu vou embora já. O que você faz, Felipe? Não, é loucura. O que você faz? Não, falando sério, você torce pro Flamengo? Claro que não, pô. Sou Vasco da Gama. Vamos embora. Você queria falar alguma Mandar coisa? um beijo aí pro Robson, que é marido da Jussara, que deixa minha casa brilhando quando vai lá. Um abraço aí, Robson Vascaíno. Assiste a gente aí todo dia. Quer mandar beijo, Vene? A gente tá indo. Um beijo pra todo mundo que tá nos assistindo. Olha só, e a gente volta amanhã no Sextou, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau!